Oi, Booktube! Eu sou Neto do Literaneto e eu acabei de terminar uma leitura que me deixou tão destruído, tão emocionalmente envolvido, que eu não tive como não abrir a câmera e simplesmente compartilhar tudo o que eu senti com a leitura de Nadando no Escuro. Esse livro ele foi publicado pela Astral Cultural, eu acho que ano passado, ele fez muito sucesso e muita gente me panfletou ele como um livro de gay triste. E aí eu fiquei completamente obcecado, mas eu não queria lê-lo naquele momento porque eu não estava confortável o suficiente pra falar sobre esse livro na internet por conta de questões pessoais minhas. E aí esse livro ficou ruminando, assim, um pouco na minha cabeça, né, sobre em que momento eu iria lê-lo. Até que do nada eu decidi ler Mentiras que Contamos, também um livro de gay triste e também publicado pela Astral Cultural. E esse livro, ele me mudou de uma forma que eu acho que eu só vou sentir mesmo ao longo do tempo, sabe? E aí eu concluí essas duas leituras bem recentemente, Nadador no Escuro eu terminei hoje e Mentiras que Contamos eu li no mês de novembro ou foi dezembro de 2024. E como esses livros, eles têm algumas características, né, da narrativa em comum, eu quis fazer uma resenha dupla deles dois, porque vai que aí alguém tá procurando saber, né, se vale a pena ler os dois, quais são as diferenças, qual é melhor, qual é pior. Agora, antes de eu explicar a depressão e a forma como esses dois livros me marcaram, eu vou pedir pra vocês já deixar o like aqui nesse vídeo, pra você se inscrever no canal, pra gente chegar aí na meta dos 1000 inscritos. Atualmente estamos em 800 e pouquinho, o que já foi um choque muito grande, porque eu pensei que ninguém ia assistir os meus vídeos quando eu voltasse, mas vocês estão assistindo, né? Gente, muito obrigado, viu, por estarem comigo. E também que eu estou produzindo conteúdo em todas as redes sociais, inclusive quando eu postei que eu estava lendo Nadando no Escuro, eu recebi muitas mensagens do você vai se acabar de chorar, você vai sofrer muito, e meu Deus do céu. Então eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, é só você procurar @literaneto, os links estão disponíveis aqui embaixo. Eu também tenho um grupo de promoção no Telegram, inclusive Mentiras que Contamos é um livro que anda relativamente caro, assim, por mais de R$50, e eu paguei ele bem baratinho e eu mandei essa promoção no grupo. Eu lembro, acho que eu paguei R$30. Todos os links estão disponíveis aqui embaixo, assim como o meu link da Amazon de compra. Então, caso você queira comprar um desses dois livros, os links estão aqui, você não vai pagar nada mais por isso, e eu ganho uma porcentagem, que é o que me ajuda, tá bom? A manter esse meu trabalho com a internet, divulgando livros. Vamos começar pelo começo, então, falando sobre Mentiras que Contamos, do Philippe Besson, meu livro que ele é francês. E muita gente que eu confio no gosto literário, né, Paulo Hatz, o Rodrigo de Lorenzi, o Lucas Barros, né, começaram a panfletar muito esses dois livros, né, inclusive. E aí eu comecei a sentir a necessidade de ler esse livro, mas eu afastava um pouco porque eu não estava confortável o suficiente com eu mesmo e com o fato, né, de ser um homem gay pra conseguir fazer essas leituras, porque eu sentia que elas iam me tocar em pontos muito sensíveis. Daí eu cheguei no momento da minha vida em que essa questão da sexualidade tava aflorando muito, assim, pra mim, foi tipo assim, eu preciso compreender mais sobre, e eu sinto que a literatura tem esse espaço na minha vida de fazer com que eu me sinta mais pertencente e que eu compreenda algumas questões. Então eu tava de madrugada, era meia-noite, e aí eu peguei esse livro, e aí eu falei, agora que eu vou ler, assim, eu tava lendo Guerra Adorável Guerra, que é um livro de fantasia, não tem nada a ver. E o meu cérebro ficava me pedindo, leia Mentiras que Contamos, leia Mentiras que Contamos. Eu li e o livro mudou minha vida. Bom, Mentiras que Contamos é o livro do Philippe Besson e o nome do nosso protagonista é Philip, e sim, ele tem alguns traços ali de autoficção, porque o autor, ele deixa no ar, né, o que foi que verdadeiramente aconteceu na história da vida dele e o que é ficção e o que foi que ele colocou aqui no livro. Bom, o Philip, ele mora numa cidade muito pequena da França, ele tá ali no último ano do ensino médio, ele já sabe que ele é gay, mas ele não se sente muito confortável, né, com relação à sua própria sexualidade, e isso naquela época também não era tão bem visto, né. O livro, ele se passa mais ou menos ali na década de 80, assim como em Nadando no Escuro. E o Philip, ele tenta de todo modo não mostrar que ele é um adolescente gay, porque ele já sofre violências, ele já sofre discriminação, ele sofre com a fofoca, então ele se mantém mais isolado, ele é uma pessoa mais reservada, e ele esconde muito os sentimentos dele. Até que vai chegar um cara bonitão na escola chamado Thomas. O Thomas, ele é meio que um bad boy, assim, sabe, dos filmes. Então, ele usa umas jaquetadinhas, ele fuma um cigarro, ele é muito bonito, todo mundo na escola repara muito nele, as meninas ficam loucas por ele, e obviamente aqui o Philip também vai se apaixonar pelo Thomas. Mas ele logo imagina que a última pessoa que o Thomas vai olhar dentro daquela escola é ele, porque ele é um menino que é mais tímido, ele não acha que o Thomas, né, possa ser gay, até que o Thomas para ele no meio do colégio e vai propor um encontro às escondidas na quadra desse colégio entre eles dois, e a partir disso eles vão criar um relacionamento. E é um relacionamento muito complexo porque, primeiro, eles sempre vão viver na sombra, né, eles não podem mostrar que
quem eles são, o afeto que eles têm, e até um com o outro, porque o Philip, ele se propõe muito mais a mostrar afeto do que o Thomas. O Thomas, ele tem algumas questões com a família, porque a própria família dele já delimitou, mais ou menos, né, como que vai ser a história dele, e o Thomas, ele realmente se sente preso à própria história que criaram pra ele. Já o Philip, ele tem vontade de sair dessa cidade, de ir pra Paris, de estudar. Nisso, o livro, ele vai pular mais de 30 anos, a gente descobre que o Philip se tornou um autor mundialmente conhecido e famoso, que já publicou vários livros, e ele tá dando uma entrevista pra uma jornalista com relação ao novo livro dele, até que ele vai ver uma pessoa que parece muito com o Thomas, assim, ele grita o nome do Thomas, essa pessoa vira, e aí o capítulo corta, e a gente descobre que o relacionamento deles dois, né, do Philip e do Thomas, deu errado ali durante a adolescência, algo aconteceu, o Thomas, ele seguiu outro caminho e se tornou esse escritor famoso, mas a gente nunca descobre o que é que aconteceu com o Thomas. E pra você descobrir o que aconteceu com o Thomas e por que o relacionamento deu errado, aí você vai ter que ler Mentiras que Contamos. É um livro espetacular. O final, eu só tava em lágrimas, assim, eu pensei mais do que chorei. Eu fiquei tão impactado pela narrativa, assim, olhando pra cima, principalmente quando a gente descobre o que foi que aconteceu com o Thomas, que aquilo ficou remoendo, assim, dentro, e eu não conseguia nem verbalizar direito. Então eu demorei muito pra gravar a resenha, né, desse livro. Eu publiquei a resenha no Instagram e no TikTok, né, contando que foi o livro que me deu coragem de me assumir gay pra minha mãe e de falar isso abertamente, livre e sem qualquer amarra, e que eu estou muito mais confortável com relação a isso, porque esse livro me marcou muito, é um livro que marcou a minha vida, entrou no meu top 10, né, de melhores do ano de 2024, inclusive o vídeo tá aqui no canal. É um livro incrível, ele é super bem escrito, eu fiquei apaixonado pela escrita do Philip, eu quero muito que outros livros sejam publicados, né, pela editora Astral Cultural aqui no Brasil, porque eu acho que todos vão fazer sucesso. Ele realmente escreve super bem, e tem essas pitadas não de suspense, mas de curiosidade, pra gente realmente entender por que esse relacionamento deu errado. A gente vai acompanhar a vida deles dois, até o ponto em que o relacionamento se rompe, e as circunstâncias, né, de você se descobrir do quão importante é você compreender a sua sexualidade, e você ter esse sentimento de conforto com você mesmo, e de como isso é uma parte intrínseca sua e que tem muito peso nas decisões que você toma praticamente todo santo dia, sabe? E é muito importante você compreender esse processo. E é um livro, assim, que foi uma porrada, sabe? Foi um esmurro em mim, mas que me transformou, e que eu acho que é um livro que realmente tem que ser lido, sabe? Por muita gente, porque ele é impecável. E aí, falando de livros impecáveis, olha só, eu li em janeiro agora, Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski. Eu acabei de concluir esse livro, e aí eu queria muito fazer essa resenha dupla, porque eu sinto que eles têm algumas similaridades. Vai ser mais difícil eu falar o nome dos protagonistas de Nadando no Escuro, porque é tudo polonês. Mas a gente tem a história do Ludwik e do Janusz. E o protagonista mesmo é o Ludwik, a gente vai acompanhar ele desde a infância. Ele foi abandonado muito cedo pelo pai, então ele mora com a mãe, com a avó, e ele tá inscrito aí, né, nesse seio extremamente materno. E desde a infância ele percebe que ele tem um gosto diferente, que ele se encanta por um menino ali, né, quando ele tem ali 9, 10 anos, mas ele também esconde, né, ele suprime isso muito rápido, porque aqui a gente tá passando, acho que na década de 70, né, quando ele é criança, o livro se passa na década de 80, aqui na Polônia, no declínio do comunismo. E naturalmente ele já sente essa vontade de reprimir, e aí os anos vão passando, ele vai entrando na adolescência, ele vai entrando na faculdade, e ele vai tendo algumas experiências, mas nada com relação ao afeto e a esse descobrimento mais profundo. Inclusive ele não consegue falar que ele é um homem gay, até que no fim da faculdade, ali com 20 e poucos anos, o nosso protagonista vai conhecer o Janusz. O Janusz também é um homem muito bonito, com esse porte atlético, esse sorriso, sabe, uma pessoa que quando entra no espaço todo mundo observa, e ele fica meio desorientado, assim, ele fica ali obcecado, né, pela figura do Janusz, e quer estar por perto, e quer ficar olhando, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode ficar por perto, e que ele não pode ficar olhando durante muito tempo, porque as pessoas vão começar a desconfiar que ele é gay, até que ele vai começar a se aproximar do Janusz de um jeito natural, e eles vão começar aí a construir esse relacionamento primeiro de amizade, e aí a gente vai percebendo que o Janusz, ele vai se abrindo mais, e eles vão construindo essa relação de afeto e de amor. E nisso tudo a gente vai ter muita figura do livro O Quarto de Giovanni, que é um livro que agora, assim, eu já sabia que eu precisava ler, mas eu sinto que agora ele é essencial pra minha vida, porque é um livro extremamente importante, né, pra comunidade LGBTQIAPN+, pela figura do James Baldwin. E é um livro que vai permear essa história do meio pro final, assim. E ela realmente tem um peso muito importante pra vida dos dois protagonistas. Daí eles vão se aproximar, ter esse relacionamento amoroso, mas também, assim como em Mentiras que Contamos, vai ser na sombra, tudo muito escondido. Eles demoram muito pra conseguir verbalizar tudo o que eles sentem. Primeiro se torna algo mais carnal, assim como também em Mentiras que Contamos. E aí depois vai evoluindo pra essa parte do afeto e do romântico. Mas como eu falei, esse livro se passa ali no final da década de 70 pra década de 80, com o declínio do comunismo dentro da Polônia, né, ali no período de Guerra Fria. E os personagens
personagens desse livro vão estar em polos opostos. Então o nosso protagonista, ele tá desesperado para ir embora da Polônia porque ele não aguenta mais a situação de fome, a precariedade de vida, de saúde, das faltas de oportunidades, dele não ter liberdade para ser quem ele é. Já o Janus, ele se sente muito cômodo dentro aí dessa Polônia. Inclusive, ele atua dentro de um departamento que tem relação com esse governo autoritário da Polônia. E eles vão acabar entrando em muitos debates sobre o que é que eles querem da vida e qual vai ser o futuro. E se eles vão conseguir ficar juntos, apesar aí de estarem em lados extremamente opostos da política e da vida. E aí, o restante da história vocês vão ter que ler o livro, né? Porque eu também não vou poder contar tudo pra vocês. E Nadando no Escuro é um livro que pra mim também foi arrebatador. Os dois foram 5 estrelas e favoritado. Eu fiquei apaixonado por dois e por motivos, assim, diferentes. Eu amei a parte de contextualização histórica que o Thomas ele faz aqui Nadando no Escuro. A gente realmente vai entrar na política do que estava acontecendo ali na década de 80 na Polônia e com o declínio do comunismo e como essas forças autoritárias estavam regindo aquele país naquela época e os impactos disso. E a gente também vai ter muito foco sobre a importância de você se sentir confortável dentro da sua própria pele com relação à sua própria sexualidade e como essa decisão vai impactar diariamente o passo que você toma com relação à sua vida. E esses livros vão ter bastante peso, né, com relação a esse pensamento, sobre o que é que você prospecta pro seu futuro, das decisões que você toma. E, gente, sério, os romances que a gente tem aqui, eu achei super bem construídos. A gente, claro, tem um foco maior no enredo dos protagonistas, então a gente vai realmente mergulhar na vida deles, acompanhar eles no dia a dia. São livros que a gente não tem grandes plot twists, não tem grandes reviravoltas, mas são livros curtos, né? Um tem menos de 200 páginas e o outro tem um pouco mais de 200 páginas, então ambos eu li em um dia, praticamente. São leituras super fluidas, são leituras curtas que você faz rápido, mas que o impacto ele é ao longo do tempo, né? Então você fica ali pensando sobre a leitura, pensando sobre o final e aquilo vai crescendo em você e você vai percebendo como que aquela leitura foi te moldando e te mudando aos poucos, assim. Você termina o livro com aquele sentimento, assim, você fica um pouco engasgado com a história, com a realidade, mas aos poucos você também vai tirando outras lições que são muito importantes, né, pra vida, principalmente pra quem faz parte da comunidade LGBTQIAPN+. Então, são dois livros que têm as suas diferenças, né, um tem um aspecto mais político, do local onde a história se passa, e vai trazer um pouco mais de contexto histórico, e já o outro, uma coisa que Mentiras que Contamos fez, é que ele vai mostrar o futuro, aqui a gente fica um pouco no presente e no passado, já em Mentiras que Contamos a gente tem o presente, o passado e o futuro, né, do que foi que aconteceu verdadeiramente com esses personagens. Mas ambos, à sua maneira, são livros que eu recomendo muito e eu espero que vocês façam essas leituras e que gostem muito e que marquem o tanto que elas me marcaram e que sejam perpetuadas, sabe? E que muitas pessoas que estejam nesse momento de autodescoberta, que não entendem muito bem a sua própria sexualidade, consigam encontrar o conforto dentro da literatura, porque esse é um dos poderes da literatura também, sabe? E eu acho isso muito bonito. Agora, já finalizando o vídeo, gente, esse vídeo valeu um like, tá bom? Esse vídeo valeu um like. Esses livros valem um like, então por favor, dá um joinha, dá um like. Nem sei se fala joinha ainda, mas dá um like no vídeo pra o YouTube conseguir entregar ele pra mais pessoas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês consigam sentir o que foi que eu senti com esses livros. E bom, até o vídeo da próxima semana. Um beijo.